Envio-lhes o meu abraço fraterno a cada um, na certeza de que o nosso trabalho deve produzir bons frutos, sem ter a pretensão de fixar verdades. Esse é o nosso objetivo. Um abraço, portanto, a cada um de vocês. Antes de propriamente começar o tema da nossa reflexão, do nosso vídeo de hoje, gostaria de pedir a vocês aquele velho pedido chato, né? Assine as notificações, o sininho, deem o seu like, para que esse nosso trabalho possa ter ainda bom êxito e perseverar no autoconhecimento. O objetivo nosso é esse apenas, o autoconhecimento, a busca da verdade e a reflexão sobre temas que sejam relevantes para o devir evolutivo humano, ok? Aquele abraço a cada um de vocês. Nosso tema de hoje, galera, tem a ver com uma das mais maravilhosas percepções, eu diria até descoberta, se vocês me permitem, de um dos grandes gênios que a humanidade produziu no século XX. Tem a ver com temas que já haviam sido percebidos em períodos remotos da história humana, né? E aqui eu estou me referindo ao paralelismo cognitivo, né? A coincidência, ou paralelismo causal, coincidência cognitiva. Sim, eu estou me referindo ao aspecto da sincronicidade. Essa palavra sincronicidade, a palavra não exatamente, o conceito de sincronicidade havia sido percebido, por exemplo, por Leibniz, filósofo moderno. Ele advogava a tese de que as coisas tinham uma conexão não aparente e que a partir da conexão de determinados fatos ou fenômenos, vários indivíduos ou muitos indivíduos ou uma parcela significativa das pessoas se linkavam a esses fatos de modo não convencional, de modo não aparente, mas havia um processo que as interligava. A palavra sincronicidade foi cunhada por Jung, mas foi pensada, o conceito foi pensado anteriormente por Leibniz, Wilhelm Gottfried Leibniz. E o que é exatamente a sincronicidade? Primeiro, a palavra sincronicidade, o prefixo sim, significa junto, próximo, coeso. E cronos tem a ver com tempo, sim, cronos da mitologia grega, né? Portanto, sincronicidade é o tempo contínuo, simultâneo, acontecimentos que ocorrem de modo simultâneo e que são percebidos por vários indivíduos, sem que exatamente essas pessoas se conheçam. É isso que é interessante, não é? Eu, na minha existência, já tive diversas ou muitas experiências sincrônicas. E cada experiência sincrônica que a gente tem, ela se estabelece a partir de uma relação insistente que a nossa mente faz sobre determinados temas. Isso vale para todos nós, não é só assim, todos nós temos essa condição, não são apenas alguns indivíduos que fazem isso. Se, por exemplo, alguém pensa no número 3, relaciona esse número 3 com algo de grande significado na sua existência, esse número 3, de algum modo, vai aparecer no cotidiano, seja num filme, na leitura de um livro, seja num aspecto relacionado à vida profissional, espiritual, seja lá o que for, de forma recorrente. Eu estou falando isso de uma maneira muito básica, mas para tentar afirmar que processos sincrônicos são processos cuja ocorrência não se dá de modo casual ou causal, mas se dá de modo acausal, ou seja, não há uma relação de causa e efeito para que ele ocorra, há uma relação de significado. Então, se você hoje sonhou com um guerreiro templário, que era um guerreiro templário, e às 5 horas da tarde você liga a TV e está passando um filme sobre os templários,
a sua psique, ela vai se ajustar de modo fino, ela vai se sintonizar de um modo muito sofisticado, né, com aquilo que você sonhou. Mas o que você sonhou já é feito de uma vivência sua, num passado que você já não mais se recorda, e que apenas agora aflorou diante da experiência do sonho, diante da experiência onírica. Nesse aspecto, se nós remontarmos ao Egito Antigo, na formulação ou na percepção que Hermes Trismegistus, o Thoth, Mercúrio para a mitologia romana, Thoth, Hermes Trismegistus, ao decodificar as leis que em tese dariam base e sustentação do universo, o que ficou conhecido como leis herméticas, né? Dada a influência dele mesmo, Hermes Trismegistus. Nessas leis herméticas, nós iremos encontrar a lei de correspondência, quando essa mesma lei, esse mesmo painel sobre a realidade do cosmos, afirma: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Essa relação de proximidade e de espelhamento e de analogia que se faz de algo num dado aspecto da realidade com outro, só pode ocorrer por um processo de complexidade proporcional que a realidade possui. O que eu estou tentando dizer? A parte replica o todo, e o todo ele pode gerar novos elementos a partir das relações que ocorrem entre as partes, ou seja, entre indivíduos, entre objetos, entre acontecimentos, circunstâncias. O nosso universo ele é fractal, o que implica dizer justamente isso. No número Φ, que é o número de Fibonacci, 1,618, que replica um padrão. Esse padrão ele exala, expressa, expõe que toda e qualquer parte que exista no todo vai corresponder a esse todo, mas há um aspecto que a fractalidade do universo precisa ser melhor compreendida. O que eu estou tentando dizer é: sim, as relações que se evidenciam entre os indivíduos, quando estes indivíduos se deixam levar por processos ligados à criatividade, não duvidem, quando a gente se abre para o novo, para a criatividade mental, na formulação de conceitos novos, na criação de um simples poema, por exemplo, cujo tema ninguém nunca falou, na maneira de enxergar sob nova perspectiva um filme, uma conversa, eu vou pensar diferente do modo como fulano conversou comigo. Tudo isso aqui ajuda ao universo fractal, ao nosso universo holográfico, ressignificar os padrões, graças ao nível de complexidade que a mente humana possui. Portanto, a sincronicidade é uma conexão instantânea, não baseada em relação de causa e efeito, mas baseada no significado daquilo que nós estamos observando. Hoje à tarde, eu posso falar agora de sincronicidade e esbarrar com algum outdoor que fale sobre isso, ou que tenha uma imagem de Jung, ou que tenha algo que eu me referi à lei de Hermes, já que eu tratei aqui do vídeo da lei de correspondência. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem perceber que quaisquer eventos estão interligados no todo, na teia eletromagnética do planeta? Portanto, se alguém está meditando exatamente agora lá no Himalaia, ou no Nepal, ou na Pedra da Gávea, ou em Alto Paraíso, seja lá onde for, esse alguém está influenciando com o seu modo de meditar e de se deixar envolver por aquele silêncio interno. Aliás,
Jung deixou um parágrafo nos seus trabalhos, deixou uma frase que é muito interessante, justamente falando sobre a sincronicidade, que quando a gente está num estado alterado de consciência, de maior receptividade do inconsciente superior, a sincronicidade, ou seja, a captação de nossa parte, de ideias que não são nossas, mas que têm relação com o modo vibratório de ser da gente, isso se acentua de um modo absolutamente superlativo. Se nós observarmos a história religiosa, mitológica do mundo, por exemplo, com a epopeia de Gilgamesh e com a questão dos mitos de criação, a questão do mito de Adão e Eva, por exemplo, os vários salvadores da humanidade, no sentido de criarem uma arca e de tentarem salvar um grupo específico de humanos. Tem relatos disso na Índia, tem relato disso como Utnapishtim, que seria o mesmo Noé na Babilônia, na Índia, com o Saviatri, salvo engano meu, esse é o nome dele. Esses relatos simultâneos, aparentemente sem nenhum contato objetivo, expressam a relação de sincronicidade. Veja, alguém pensou algo, outro pensou e falou. Esse que pensou influencia o que vai falar e, poxa, eu tive a mesma ideia que fulano. Isso aqui é um evento sincrônico, sincronístico. Vocês querem um evento, querem uma experiência, um fato histórico? O cálculo diferencial pensado por Isaac Newton foi o mesmo pensado por Leibniz. Os dois tiveram a mesma ideia e um expôs isso de uma maneira mais intensa do que o outro. Mas a captação pelo éter de tudo que a gente pensa e fala e faz, isso é instantaneamente repassado por meio dos nossos elétrons para quaisquer outros indivíduos que sejam dotados do mesmo padrão de consciência nosso. Então, percebam como um evento de sincronicidade, ou seja, de percepção simultânea de fenômenos que estão ligados no tempo e também fora do tempo, acontecem o tempo todo. As experiências que os polos geopolíticos da década de 60 no mundo fizeram, especialmente a Rússia, quando tratou de realizar, através da KGB, experimentos com paranormais, né, com o uso da transmissão do pensamento, onde alguns desses paranormais conseguiam receber páginas e páginas inteiras de aspectos que eles viram em indivíduos a milhões de quilômetros à distância, características físicas, símbolos, imagens, até mesmo frases que a pessoa falou. Esses paranormais puderam repassar aos agentes da KGB. Então, observem, toda e qualquer atitude que nós venhamos a fazer no frame da existência, na tessitura da existência, é instantaneamente repassado como um elemento de conexão não causal aos outros indivíduos. Isso se chama sincronicidade. E eu falei há pouco de Hermes Trismegistus, né? Quando ele, através da percepção da lei de correspondência, são 7 grandes leis herméticas. A primeira lei hermética é a lei do princípio do mentalismo, o universo é mental, o todo é mente. A lei de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. A lei de gênero, a lei de vibração, e por aí vai. As leis herméticas, elas derivam da percepção de um indivíduo sobre a realidade como um todo. Mas Hermes só pôde fazer isso com o utensílio de ferramentas alquímico-mágicas, que a gente não vai entrar aqui na trama da reflexão de hoje. A gente poderá fazer isso em outro vídeo ou em outra live. O que eu quero que vocês percebam, meus irmãos e amigos do nosso canal, é que eventos sincrônicos só exigem uma coisa de nós:
atenção plena para o que a gente fala, para o que a gente escreve, para o que a gente vê e para o que a gente ouve. Porque muitos dos fenômenos sincronísticos têm o objetivo de nós gerarmos algum tipo de espelhamento, de reflexão, e não é só isso, de autoconhecimento fundamentalmente. Gerar autoconhecimento não é buscar atitudes místicas isoladas ou participar de algum grupo exotérico e aí se dizer um buscador, né, do autoconhecimento. Não. O autoconhecimento exige a percepção daquilo que se vive em vigília, o máximo que a gente puder, mesmo que nós venhamos a ter problemas de desatenção, e todos nós os temos, né, mas fazer aquele exercício recomendado por alguns seres despertos, ao final do dia, ou durante o dia, se vocês acharem pertinente, pegar uma folha de papel e escrever o que vocês vivenciaram sem colocar nenhum juízo de valor. É como se fosse um repórter, tá? Escrevam o que vocês vivenciaram durante o dia. Eu fiz isso, aconteceu aquilo, eu me senti isso com relação àquele fato. Ah, fulano disse isso, eu reagi assim. Escrevam, mas não se tornem juízes de si mesmos. Apenas relatem o que vocês vivenciam. Quando a gente realiza isso, o que acontece? A gente começa a perceber. Ah, peraí, eu disse isso, mas fulano também disse aquilo, eu pensei isso, mas aconteceu isso, que coincidência. Ah, eu estava pensando em ciclano, no exato momento que eu estava pensando em ciclano ligou para mim. Isso é um evento sincrônico. Há uma força que a nossa capacidade psíquica detém de produzir uma informação cujo efeito dela é absurdamente imediato na mente das outras pessoas. Só que a gente não se dá conta disso. Isso vale para aquelas velhas questões que envolvem, por exemplo, uma olhada, né? Eu me encontrei com uma pessoa, eu saí péssimo do encontro, a pessoa tinha uma densidade no jeito de se expressar, ela olhava de uma maneira como se estivesse me fuzilando. E esse tipo de coisa, quando acontece, e a gente replica e não sabe por quê, a gente passa a ser portador das mesmas condições da outra pessoa que jogou uma olhada. As pessoas não sabem disso. Se você se deixa envolver constantemente por pessoas que têm essa vibração, você passará inevitavelmente por uma questão de correspondência e de sincronia de vibrações, o padrão da pessoa que tem uma olhada. Nós vivemos num universo esponja, num universo fractal e holográfico, mas numa realidade esponja. Absorvemos o que de outros vem e repassamos o que nós estamos produzindo, só que isso é feito de uma maneira irrefletida, né? Nós não temos vigilância mental, nós somos ainda muito presos ao paradigma da horizontalidade, ao paradigma de apenas pensar na vida horizontal, e isso tem a sua razão de ser, mas nós já deveríamos ser hábeis seres mentalistas. Nós já deveríamos viver na era de um mentalismo mais profundo, de uma condição mais excelsa, de vislumbre de realidades sutis. E quando Carl Gustav Jung nos traz a lei de sincronicidade, ou melhor dizendo, o fenômeno da sincronicidade, eventos que aparentemente não têm uma relação causal, mas geram um efeito, um significado, esses eventos interligam indivíduos que não se conhecem, ideias ou coisas ou circunstâncias que aparentemente não têm nenhum tipo de relação conosco, mas tem relação com uma frase simplesmente falada durante um dia, uma imagem contemplada. Por exemplo, hoje eu contemplei a imagem da Fênix e meditei sobre essa imagem. No mesmo dia ou durante uma semana, eu verei a Fênix sem a minha própria vontade, num adesivo no automóvel, na abertura de um livro, um PDF na internet, numa palestra no YouTube falando sobre a Fênix. Há um caso muito clássico, curioso, de um paciente de Jung,
que em 1937, salvo engano meu, ou 1938, havia sonhado que estava comendo um pudim ao lado de um parente, de um primo, né? 4 anos depois, ele se vê num restaurante comendo pudim e eis que entra o primo que ele havia sonhado 4 anos antecedentes. Ele relata a Jung esse fato e Jung fica, isso é um evento sincrônico. Mas o mais inusitado é que o modo como essa pessoa, esse paciente, sonhou, as características físicas da pessoa que entrou no restaurante eram exatamente as mesmas que aconteceram 4 anos após ele ter sonhado com essa pessoa comendo pudim com ele ou entrando no restaurante para comer pudim com ele. Há casos e mais casos, e agora eu vou lhes falar de um caso particular meu. Isso aconteceu na década de 80. Eu estava em casa, nesse período não havia celulares, obviamente, nem, enfim, nada do que nós temos hoje disponível em termos de equipamentos à distância, a não ser o próprio telefone, mas, enfim, telefone fixo, né? Não tinha telefone portátil, né? Não havia ainda os celulares. Eu estava em casa pela manhã, minha mãe havia saído para depositar um dinheiro num banco, num bairro a 4 quadras daqui, né? E eu havia sonhado e dito para a mamãe que durante o dia eu iria realizar um trabalho para organizar a casa, né? E que tinha sonhado que tinha caído, levado uma queda. Se eu falar para vocês que nesse exato momento em que minha mãe está lá no banco, ela vê a imagem de eu caindo e literalmente eu caio depois que eu limpo aqui um objeto, né? E meia hora depois minha mãe com o coração, né, tendo taquicardia, sentiu um impulso de pegar um táxi e vir me ver. E isso de fato aconteceu. Eu havia caído, enfim, sofri algumas escoriações, mas o que foi interessante é que depois que aconteceu, eu comecei a me recordar do sonho que eu tive. Ou seja, o meu inconsciente liberou uma informação, porque o inconsciente superior ele tem a capacidade de gerar processos pré-cognitivos, ou seja, de previsibilidade, aquilo que vai acontecer. Por isso que muitos clarividentes e médiuns ostensivos conseguem, apenas olhando determinadas coisas, acessar o futuro, ou pelo menos acessar as possibilidades de futuro de um dado evento. E essa vivência que eu tive, eu sonhei, contei para ela, 2 horas depois, acontece o que eu havia sonhado, né? Num outro momento, isso já não relacionado com minha mãe, mas com essa questão de pré-cognição, sonhei que a árvore daqui de casa havia sido cortada. No outro dia, algumas pessoas da prefeitura estavam cortando a árvore. Entendem? Então, esses eventos que aparentemente não têm uma significação, estão todos eles permeados de uma relação cognitiva, psíquica, não causal. Não há uma relação de causa e efeito. Apesar de que o sonho que eu tive em relação à árvore, né, é uma pré-cognição, mas qualquer processo de transmissão de pensamento de mente a mente e também de refluxo daquilo que o nosso inconsciente produz, isso está ligado a essa rede eletromagnética instantânea que existe no éter e no nosso psiquismo, que permite que o passado, o presente e o futuro se abracem, se reconectem. É essa a base para qualquer fenômeno considerado estranho, paranormal, distinto. Muitos cientistas advogam a tese de que o fenômeno de sincronicidade ele é reforçado pelas crenças daqueles que acham que existe uma sincronicidade. Ora, se a ciência não admite ainda a sincronicidade, ela não pode mais negar, principalmente quando você observa o trabalho meticuloso, detalhado, absolutamente maravilhoso que Carl Gustav Jung produzira.
Ele não ia perder o tempo dele se essas coisas não acontecessem. Ele fez relatos e mais relatos durante anos e anos sobre a sincronicidade, ou sobre eventos sincrônicos. Então é muito importante que vocês percebam que qualquer coisa que nos ocorra na perspectiva psíquica precisa ter autovigilância. Precisamos, então, sempre que possível, colocar o foco da nossa atenção, porque há um elemento. Esses eventos sincrônicos dizem muito sobre nós do que sobre os outros. A relação também é com o outro, mas entendam, quando esses eventos ocorrem, eles exteriorizam algo que a gente precisa dar atenção. E algo sobre as nossas próprias potencialidades. E isso é muito bacana. Isso é maravilhoso, porque isso nos permite dar um salto no modo usual e convencional de perceber a vida. Ou seja, isso é uma outra forma de dizer, sim, nós temos, além do corpo físico biológico, uma psique, um corpo mental superior, um corpo espiritual, que produz informação independentemente da distância do espaço-tempo, independentemente se uma ideia ou um fato aconteceu durante aquele período, ou se coisas do passado estão ressoando em nós e coisas que ainda vão acontecer, que poderão inclusive nos influenciar. Isso não é loucura. Eventos que ainda estão para acontecer já começam a nos influenciar pelo nível de possibilidade que é feito nas nossas decisões. Vocês sabiam que antes mesmo da gente tomar uma decisão, ela já está prefigurada no nosso cômputo mental 0,1 milésimo de segundo, ou seja, a decisão já foi tomada aqui e por um frame muito curto de tempo ela se exterioriza, mas ela já foi tomada a decisão. Antes mesmo de nós agirmos, nós já decidimos pelas escolhas, e essas escolhas a gente não percebe, mesmo antes da gente criar algum tipo de opinião sobre um fato. Isso é absolutamente estranho, mas é assim. É como se o nosso corpo espiritual, a nossa mente espiritual, melhor falando, fizesse esse encaminhamento, fornecesse esses dados, e nós, com o nosso cérebro limitado, recebemos essas informações e agimos ou de um modo alinhado com a nossa mente espiritual ou não, porque às vezes nós não estamos perceptores, capazes de ter vigilância durante a maior parte do dia. Portanto, o tema da nossa reflexão é: o que é a sincronicidade? A sincronicidade é um evento que interliga fatos, pessoas, ideias e circunstâncias sem uma relação de causa e efeito, com uma relação apenas de significado. E ela ocorre nos mais diferentes aspectos e níveis. Desde a simples menção a uma palavra, que lá na frente a gente vai achar que é uma coincidência, desde o contato com pessoas que a gente não conhece, mas que diz tudo sobre nós, de modo que coincide com a nossa vibração, com o nosso modo de pensar, com a nossa maneira de ser. Portanto, deixo aqui essa reflexão nesse vídeo. Peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam em nosso canal, assinem as notificações, deem o seu like, assinem o sininho também, e a gente possa, em um outro momento, realizar algum trabalho relevante aqui em nosso canal sobre algo relacionado ao autoconhecimento, à busca da verdade. Ok? Um abraço fraterno em cada um de vocês, e mais uma vez, obrigado por tudo, e sigamos nessa senda, nessa trilha que nos instiga a pensar além do usual, a pensar além daquilo que é ofertado como verdade. Nada pode ser fechado, nada pode ser concluso. Todo e qualquer painel da realidade, ele é inconcluso, ele não pode ser dogmatizado. A ciência, a filosofia oculta, já no campo da física quântica, da microbiologia, da engenharia genética, da neurociência, das artes, tudo isso aqui a gente tem que se aprofundar e abrir os leques de percepção. Lógico, dentro das nossas condições, mas buscar o conhecimento é fundamental, porque o conhecimento gera liberdade, alforria existencial.
Um abraço fraterno a cada um de vocês e a gente volta em outro momento em nosso canal.